Vou ler de novo o que você fala aqui, ó. Estou querendo parar o trabalho no ramo. Pronto. Esse é o primeiro sinal de alerta que você já tem. Você já ligou aquela coisa assim, eu já estou querendo, já não quero nem saber disso mais. Me pagando muito baixo. Será que está pagando muito baixo? Ou você tá com o cliente errado? Então você tem que fazer uma pesquisa de mercado nisso. A mão de obra está cada vez mais difícil. Será que eu estou qualificando, estou buscando a mão de obra certa? Será que está o meio certo de eu buscar essa mão de obra? Será que essa mão de obra está difícil porque ela não sabe? Eu tenho que treinar essa mão de obra? Pode me dar um conselho? Essa é a última coisa que você deve pedir a alguém. Um conselho para tocar um negócio. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe o que está te aconselhando. Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Eu sou o Júlio e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre oficina de costura, tá? Eu vou ler o comentário de um inscrito aqui. Já era para não ter respondido ele no meio da semana, mas eu peço desculpa ao Júlio César Pereira por não ter conseguido responder durante a semana. Bora lá? Nesse vídeo, gente, para a gente começar, talvez você esteja vivendo o mesmo problema do Júlio César, tá? E vamos ver lá o que ele me pede aqui. Bom dia, Júlio, tudo bem? Sou de São Paulo, tenho uma pequena oficina de costura, mas já estou querendo parar o trabalho no ramo, pois os valores que pagam por peças é muito baixo. Fora a mão de obra que está cada vez mais difícil. Se você pudesse me dar um conselho, mudar de cidade seria uma solução ou os valores são os mesmos? Desde já agradeço. Bom, Júlio César, como é que eu vou... Antes de eu começar a responder você aqui, eu quero te dizer o seguinte, eu não posso te dar um conselho. O que eu posso fazer é avaliar o seu problema segundo o meu ponto de vista, tá? A primeira coisa que você me fala aqui, cara, é muito difícil para a gente reverter. Que é quando a pessoa põe na cabeça que ele já não está suportando mais, que ele tem que parar, que alguma coisa está errada, que não está dando certo, e aí ele se perde, porque confecção, muita gente aí fala para vocês, olha, venha para costura e tudo, mas confecção é um custo diário, então eu sei o que você está passando. Agora, qual seria o meu conselho? Né? Você me pede um conselho, porém, antes de você me pedir esse conselho, a primeira frase que você me diz é que estou querendo parar o trabalho no ramo, pois os valores no ramo, vou colocar até aqui, tá? Deixa eu te falar, quando você coloca essa frase, né, essa frase de desistência em qualquer coisa que você vai fazer, você vai errar. E na costura não é menos diferente, digo até mais. Profissional de costura ele tem que ser muito persistente, ele tem que calcular todas as possibilidades, tá? Então é o seguinte, eu concordo com você com dois fatores, que é mão de obra está difícil, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, e você vai entender. E quanto a questões de valores, também concordo com você que em alguns casos os valores estão errados. Mas qual é o primeiro passo que você fala, né? Eu falo para você, para imediatamente o que você está fazendo. Essa é a minha opinião. Primeira coisa que a gente tem que ter é a satisfação de poder fazer alguma coisa. A segunda coisa que a gente tem que ter é a possibilidade de poder fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Você já perdeu a satisfação e parece que você está se sentindo impossibilitado por alguns problemas que estão acontecendo com você. Agora, você já parou para refletir se esses problemas que você está vivendo talvez não seja a decisão que você tomou errada ou começou errado? Então, não é o melhor você parar, reavaliar, tá? Eu vou te dar alguns exemplos. Você me fala aqui, você me pergunta se os valores são os mesmos. Não, não somos de valores os mesmos, tá? Agora, o que acontece? Não importa, se eu for para São Paulo, o meu valor vai ser o mesmo, eu costuro para São Paulo, tá? Então é o seguinte, o meu valor vai ser o mesmo que está aqui, eu vou para outro lugar, o valor vai ser o mesmo, porque a primeira coisa que você tem que saber, quando você coloca um negócio, é os valores de cada coisa. E esse problema que você vive, não é só você que vive. Várias pessoas vêm me perguntar quanto é para fazer isso, quanto é para fazer aquilo, e nada que nós fazemos tem uma tabela. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Outro detalhe que você me fala, né?
que a mão de obra está difícil. De fato, eu concordo com você nesse ponto, mas te digo o seguinte, você está na maior cidade do país, tá? Na maior cidade do país, com o maior comércio do país, quase todo o comércio do país seja bem para se deslanchar em São Paulo, tá? E por isso você deve estar imaginando, poxa, tem alguém que manda lá do Ceará para cá, tem alguém que manda de Santa Catarina para cá, tem outros de Minas que tá, então tem que ir para esses estados? Não, eu acho que não. Tem muita possibilidade de trabalho em São Paulo. Agora, o que está acontecendo, Júlio? Você fala comigo que mão de obra tá difícil, né? Primeira coisa que você não me fala é quantas máquinas você tem, o que você faz, qual o tipo de serviço que está difícil, qual o tipo de mão de obra que está difícil, porque a questão é a seguinte, quando a gente avalia uma mão de obra, se você já começou um ateliê, é seu ateliê. Agora, você domina esse trabalho? Se você não domina, Júlio, a minha posição para você é pare e repense o seu trabalho, repense sua forma, o seu jeito de negócio. Quanto a esse negócio de mão de obra, o preço da peça está barato? Sim, tem muita gente se valendo de pequenas oficinas para dar preço de grandes produções, tá? Vou dar um exemplo. Uma camiseta, exemplo, tá? Isso não é tabela, tá? Isso aqui, quem está vindo aí, isso aqui é exemplo. Você tem uma camiseta que para um custo de uma empresa que tem lá, igual a Guararapes que fechou, tem lá o custo de uma camiseta, vamos dar um exemplo, de mão de obra de costura de 1,20, por exemplo, né? O cara ouve isso lá dentro da empresa e quer que uma costureira sozinha faça por 1,20. E a costureira que está sozinha, ela acha que dá para poder fazer por 1,20. Só que ela desconhece o volume de produção que está sendo feito. Tudo que se fala em industrial, a gente tem que ter um treinamento de pessoas. Tá? A gente tem que ter uma evolução do produto. Eu não sei qual é o seu produto ou o que você faz, mas o que você deve fazer é o seguinte, entender o seguinte, olha, se você tem um pequeno ateliê, você tem que buscar clientes à altura do seu ateliê. Só que tem uma coisa, você tem que melhorar muito o seu sistema de trabalho, tá? Para você adquirir clientes com maior qualidade. Às vezes a pessoa fica numa coisa muito básica e quer ganhar horrores, né? E a realidade não é essa. Tá? No próximo vídeo eu te convido a acompanhar, que eu vou falar com um outro rapaz, eu vou estar falando sobre cursos e provavelmente vai também abrir mais os seus horizontes. Então, o que eu falo para você? Mudar de cidade seria uma opção? Vamos parar para raciocinar. O que você faz? Eu faço malha. Eu faço tecido plano. Eu faço uniformes. Eu faço, sei lá, calcinhas. Tá, a cidade que eu vou mudar para ela faz esse tipo de trabalho ou eu vou para lá do mesmo jeito que eu comecei o meu negócio aqui, sem avaliar os preços, já montando o negócio e sem avaliar o que eu tinha de opção de mão de obras e de clientes. Então é o seguinte, sem ser convidado, talvez se eu falar com você, olha, mudar de cidade para você seja uma opção, né? Mas pensa, se eu te digo isso, o que tu acha? Eu posso dizer que para você mudar de cidade seria uma opção. Aí você pega o seu investimento, eu não sei qual é o seu capital, o que você tem de poder aquisitivo, o que você tem de equipamento, o que você tem de conhecimento de costura. E você muda para uma outra cidade, tá? Que não tem o produto que você faz. Outra coisa, você já começou na sua região, você conhece toda a região que você tá? Você conhece os clientes que tem nessa região, você já tem possibilidade de trabalho ainda que mais baixo, aí você muda para uma região totalmente desconhecida, onde você vai ter que pagar aluguel, onde você vai ter que conhecer a mão de obra, né? Então é o seguinte, será que vale a pena? Essa é a grande pergunta e eu não posso te dar um conselho. Então o que eu posso dizer para você? Eu, no teu lugar, eu não estaria preocupado pensando assim, eu vou mudar de cidade para coisa. Eu poderia falar, eu vou parar de vez. Pronto, acabou, eu vou caçar outra coisa para me fazer. Agora, será que eu mudar de cidade seria a opção?
se eu tenho um convite, se eu já tenho empresas que eu conheço, se eu sei que naquele local eu tenho a mão de obra conhecida, ou eu tenho capacidade de treinar uma mão de obra, provavelmente eu mudaria. Agora, se você vai mudar, e pelo que eu estou avaliando aqui, você fala comigo, será que os valores são os mesmos? Aí você já me demonstra que você começou um negócio de forma errada. E por quê? Porque você foi no que te falaram que eram valores e você está querendo saber se os valores de outros lugares são os mesmos. Cada lugar tem um tipo de logística, cada lugar tem um tipo de custo e mais. Cada tipo de peça que a gente pega, os valores dependem da quantidade de operações que nós fazemos e quantidade que nós precisamos investir naquela produção. Eu, por exemplo, tenho produções que chegam aqui, são valores muito mais altos do que eu trabalho. Só que o meu investimento que eu preciso para poder fazer naquele, naquele tipo de produto, talvez eu precise investir em uma máquina diferente, talvez eu precise contratar mais um profissional, talvez eu tenha que treinar mais um profissional. E aí, vale a pena para mim pegar aquele serviço ou vale a pena eu tentar pegar todo esse investimento que eu ia fazer nessa produção, que tem um valor mais alto, e aumentar o meu nível de produção, aumentar o meu conhecimento? Então, eu vou te dizer o seguinte, não sei, pelo que eu leio aqui de você, tá? Algumas coisas aqui estão, você parece, eu não quero te julgar, mas parece que você ligou um botão assim, olha, já não sei de mais nada, eu quero sair disso. Então, a realidade é, quando você já põe na frente que você já desistiu de alguma coisa, está desistindo de alguma coisa, você procura consequências para você justificar isso. Agora, meu conselho para você é para. Mas não é para de costurar. Para e veja, eu faço o quê? Eu faço lingerie. Eu faço camisetas. Eu faço short. Então, vou montar um processo. Dessa vez eu já comecei, porque se eu parar agora, eu vou jogar tudo que eu iniciei para a janela, o tempo que eu trabalhei, o equipamento que eu comprei, as coisas que eu fiz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher agora um tipo de produto que eu vou estar trabalhando com ele e vou oferecer para clientela específica. Porque o que acontece muito? Muita gente entra para costura e sai. Hoje costurou uma camiseta, amanhã está costurando uma saia, depois da manhã está fazendo um tactel, e ele não se especializa em nada. Então, o melhor caminho que eu acho que tem para você que já iniciou é parar, avaliar o que eu quero fazer. Eu quero fazer tal coisa. Cara, tu está na maior capital desse país. Mudar para outro lugar, será que é uma opção? Eu não sei, tá? Porque eu não sei a sua capacidade de conhecimento de costura. Talvez se você mudar e para o lugar que você for, estiver dentro da linha que você quer abordar e tenha profissionais, tenha empresa, talvez você se dê bem. Agora, dizer para você para mudar, eu não posso. A outra coisa que eu posso dizer para você, sim, realmente mão de obra está difícil, mas como dono da confecção, ou do pequeno ateliê, deixa eu ver aqui, peraí, oficina, sua pequena oficina, é você que deve dominar e colocar a mão de obra de acordo com o que você quer. E se essa mão de obra não chega ao ponto que você quer, você que tem que ter a capacidade de avaliar. Geralmente a culpa é nossa. Muitas das vezes a gente pensa, não, então eu vou colocar ali. Mas toda a mão de obra que você coloca, para ser especializada, ela tem que passar um tempo trabalhando na mesma coisa que ela estava fazendo anteriormente. Ou seja, você tem que ter uma linha de produto. O que eu acho que você está pensando, o que eu acho, não sei se eu estou certo, tá? O que eu acho é que você se perdeu um pouco e você caiu numa linha de desânimo. Não fica assim, não se dê por derrotado, isso é natural. Agora, eu acho que você começou de forma errada. E eu vou falar com você, isso aconteceu comigo quando iniciei, tá? Então a gente imagina uma coisa, só que vai apertando as coisas, você começa a ter problema, depender de pessoas. Então é o seguinte, não dependa de ninguém. Escolha uma linha, estude essa linha e tente buscar clientes nessa linha. Logo, logo você vai estar fazendo o preço e não o cliente está fazendo o preço. Tá? Porque se você tiver total consciência do tempo que você leva para poder fazer um produto,
do tipo de produto que você trabalha, dos custos desse produto, provavelmente você vai conseguir aceitar ou não a proposta. O preço não vai se tornar nem baixo nem alto. E esse negócio que costureira vem para cá, perguntar para mim assim, quanto é para fazer uma peça? A peça que, por exemplo, Júlio, que você faz e que você acha baixa, talvez para mim teria com preço muito alto. Ou ao contrário, entende? Então, o que acontece? Poderia estar realmente muito baixo. Então, eu converso com pessoas que, às vezes, a pessoa fala assim, meu preço está horrível. Eu pergunto para ele, quanto você está fazendo uma camiseta? Eu estou fazendo a 4,50. Eu falo, poxa, tá bom, está reclamando de quê? Só que sobre o meu ponto de vista, agora sobre o ponto de vista dela, realmente está ruim, porque ela é sozinha, porque ela está ali fazendo poucas peças, ela está dependendo de fazer aquilo, às vezes pega uma quantidade. Agora, para mim, será que estaria pouco? Eu calcularia e pensaria, poxa, peraí, dá para mim colocar tanto de máquina, tanto disso, tanto daquilo. Então, donos de oficina é isso, é saber você fazer isso. Agora, como é que você vai fazer isso? Eu, se fosse você, eu dava uma paralisada, via os custos, começava a estudar uma linha. Olha, eu quero fazer camiseta. Então, eu vou procurar os potenciais clientes que eu tenho aqui, que são para esse tipo de nicho. E vou estar montando a minha célula aos poucos, ou minha equipe aos poucos. Vou selecionar, a mão de obra está difícil. Então, eu vou treinar a minha mão de obra de acordo com o que eu necessito. Você não pode gastar muito tempo treinando nisso, tá? Então, outra coisa que você tem que saber como dono é você tem que saber todo o processo. Você não pode depender de simplesmente vou contratar a costureira e vou colocar ela aqui, que aí eu já tenho a peça pronta. A maioria das pessoas cometem esse erro, tá ok? Então, esse é meu conselho. Pare, reflita, mudar talvez pode ser uma solução se você tem sei lá, você já tem um contrato com uma empresa. Eu mudei, tá? Eu mudei, mas eu já saí da onde eu estava, eu trabalhava com bolsa, eu saí voltado para poder fazer zippers, porque eu fazia muito bem zíper. Então, uma empresa me contratou na época, eu mas minha esposa falou, não, vocês pregam zíper do jeito coisa, nós estamos com problema disso. Eu vim e montei uma célula em cima de jaquetas. Até hoje, é um dos meus carros-chefes, é trabalhar com jaquetas. Né? Então eu tenho uma linha ali. Tem gente que faz essa linha na linha de lingerie, tem outros que fazem na linha de pijama, tem outros que fazem essa linha dentro da linha de camiseta. Então você tem que ficar muito atento a esse ponto para você escolher uma linha e trabalhar tanto a sua equipe, quanto a sua empresa, quanto os seus preços. Tá? Dizer que São Paulo não tem serviço, eu posso te dizer bem claro, é um dos lugares onde mais me aparecem propostas, é São Paulo. Só que para mim é muito longe. E olha, eu trabalho para São Paulo, só que eu tenho um volume, eu tenho um cliente que me dá um volume, que me dá uma quantidade, que dá para me poder trabalhar. Tá difícil a mão de obra? Tá. Porque tem muita gente iniciando assim, no estalo. Vou comprar máquina, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e vai no estalo. Então fica essa dica para você, Xará, Júlio. É o seguinte, raciocina e veja, se você quer ir para uma cidade que tem um produto, ou que tenha empresas, que tenha possibilidade, mas talvez será que isso é bom? Porque você chega num lugar onde você não conhece ninguém, vai viver tudo de novo. Então, reestrutura, porque o primeiro investimento você já fez. Talvez você precisa fazer mais algum tipo de investimento, sim, mas a base, a sua pequena oficina você já tem. Você já sabe lidar com suas máquinas, você já sabe lidar com seus produtos. Então é o seguinte, o que você precisa fazer? É consertar aquilo que você começou errado. Muito provavelmente você deve ter saído, comprado máquinas, arrumado uma costureira aqui, a outra lá, e às vezes a gente até domina a confecção das coisas, mas a gente não domina o processo inteiro. Outra coisa é o seguinte, às vezes a gente fala, olha, tem fulano ali que tem muito serviço, só que a gente não calcula a quantidade de serviço para a gente montar um negócio em cima disso, tá? Hoje em dia, eu posso dizer isso para você, mas eu vou te falar contigo, eu já passei por essa incógnita sua e dá vontade de largar tudo e ir embora, porque você está pagando linha, está pagando energia, está pagando máquina, você está lutando dia e noite e um não vem, o outro falta, mas não está na hora de você parar e reestruturar? Eu preciso, que tipo de costureira que eu tenho? Então eu vou fazer um teste com essa costureira. É isso que eu quero que você faça.
ela fala. Agora, tem muita gente que monta o negócio e fica dependente total da costureira. Entende? E às vezes a costureira nem sabe fazer o que ele está querendo que ele faça. Então, aqui nas suas informações, você me fala algumas coisas que para mim é um alerta, que é para você parar. Ó, vou ler de novo o que você fala aqui, ó. Estou querendo parar o trabalho no ramo. Pronto. Esse é o primeiro sinal de alerta que você já tem. Você já ligou aquela coisa assim, eu já estou querendo, já não quero nem saber disso mais, tá? Aí o segundo é você assim, ó, porque os valores que eles pagam estão me pagando muito baixo. Será que está pagando muito baixo ou você está produzindo muito pouco? Você está com o cliente errado. Então você tem que fazer uma pesquisa de mercado nisso. Ah, outra coisa que você me fala assim, ó, a mão de obra está cada vez mais difícil. Será que eu estou qualificando, estou buscando a mão de obra certa? Será que está o meio certo de eu buscar essa mão de obra? Será que essa mão de obra está difícil porque ela não sabe? Eu tenho que treinar essa mão de obra? Quanto me custa treinar essa mão de obra? Então, esse é o primeiro, são os pontos que você me fala que são falhos, tá? Aí você fala mais ainda. Pode me dar um conselho? Essa é a última coisa que você deve pedir a alguém. Um conselho para tocar um negócio. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe o que está te aconselhando. Tá? A pessoa não lida no mesmo ramo que você. Tá? Então, essa é a última coisa. Em negócio não há conselho. Fica essa dica para você. Negócio A, estudo, projeção, avaliação de mercado, avaliação de mão de obra e tocar em frente. Então, não cabe a palavra conselho em costura comercial. Deixa eu ver. Mudar de cidade seria uma solução? Talvez, se você tem uma proposta, beleza. Se você vê essa proposta, avalia as pessoas que tem, avalia as condições que você tem, e for vantajoso, beleza. Agora, você mudar de um estado para o outro, será que é? Você está no maior polo que tem nesse país, onde tem mão de obra pulando pela janela, tá? E eu recebo proposta de São Paulo todos os dias. Só que a realidade é o seguinte, você não me dá referência nenhuma do que a sua oficina faz, qual é a sua especialidade, o que sabe? Outra coisa que você fala assim, que me leva, não é uma crítica, eu estou pondo isso aqui para você pensar, que me leva a pensar assim, olha, cuidado, né? A luz de alerta, que é assim, ó, os valores são os mesmos, isso é um desconhecimento total de costura. Então eu acho que você está perdido aí, porque você não baseia valores sobre o que os outros fazem, em si sobre a sua projeção de negócio, tá? Essa é a grande verdade das coisas. Não me importa o preço que você, Júlio, costura. Eu não jamais vou basear o meu custo da minha empresa ou a minha forma de trabalho sobre o valor que você. Não é por ser superior ou por ser melhor, não. Às vezes você pode até ser 10 vezes melhor que eu, tá? Você pode ser um cara fera, só não tá vendo esse negócio, você tá olhando o negócio assim, ó, com os valores que os outros tá te dando, mas a oficina é sua, o negócio é seu, é você que tem que pensar nesses valores. Eu espero que o que eu falei com você aqui, de forma nenhuma, seja de se tomar de forma pejorativa, principalmente quando eu falei para você parar. É parar e reestruturar, porque iniciar tu já iniciou. Agora, tira a primeira coisa que você tira aí é a derrota, meu amigo. Né? Aquele negócio, estou pensando em parar, eu estou cansado, está difícil. Tira isso da sua cabeça. Está difícil, eu estou cansado, eu tenho que relaxar e eu tenho que refazer minha vontade porque eu já coloquei dinheiro nisso aqui. Então tá bom, tá? E olha, eu vou te falar contigo, o próximo vídeo que eu vou fazer vai calhar muito, porque é um rapaz que está iniciando. Veja o que eu vou falar com ele, talvez, sabe, meu intuito aqui é que vocês andem, não que eu determine uma regra, o valor que você vai fazer, como é que você vai fazer, tá? E se você está entrando na costura como o Júlio, como eu entrei, né? Nós somos até xará, né? Como eu entrei, pensando no que os outros vão fazer, saia, meu amigo. Saia e monte o seu negócio pensando no que você vai fazer. E se não vale a pena, é melhor você poupar gordura. Quando às vezes a gente poupa gordura, tá? Empresas fazem isso e nós também. Quando dá aquela baixa de produção agora, janeiro, fevereiro, março, a empresa simplesmente não te leva a serviço e você fica bem navio. Então, na hora que você começa a produzir também, você tem que ver aquele negócio. Se está te gerando maior custo,
poupe gordura, demita, tira quem não está produzindo. A mão de obra, quando é boa, quando você encontra um profissional bom, você é bom com o profissional, automaticamente as coisas andam. Mas eu tenho a te dizer que nesse quesito eu ainda tenho uma ressalva e concordo contigo. Muita mão de obra para ser treinada. Não é que é ruim, é que a gente tem que treinar desde o princípio. Você tem que tirar vários vícios. Abraço para você, fique com Deus e fui, tchau.